Oi, minha querida. Meu nome é Luciana da Costa. Tenho 70 anos bem vividos, ou quase isso. Digo quase, porque embora o tempo tenha passado por mim como um rio que não volta, nem sempre senti que estava vivendo de verdade. Nasci numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde as janelas se abrem mais cedo que os olhos e o café coado na hora é quase um rito sagrado. Cresci entre ruas de terra batida, tardes preguiçosas e sonhos guardados em cadernos que o tempo levou. Fui filha, fui estudante, fui namorada, fui esposa. Sou mãe de 2 meninas que viraram mulheres antes mesmo que eu percebesse. Fui muita coisa, menos parada. Porque mesmo nas fases mais silenciosas da vida, o coração da gente continua se movimentando, mesmo que ninguém veja. Antes da gente seguir com essa história que o tempo costurou com tanto cuidado, posso te pedir uma coisinha? É que, apesar de estar aqui contando tudo, do fundo do meu coração, tem uma parte de mim que fica curiosa. Curiosa para saber quem é você, aí do outro lado da tela. De onde você está me assistindo agora? Qual é a sua cidade, seu cantinho no mundo? Será que é parecida com a minha antiga rua de terra, com cheiro de pão fresco e vizinho fofoqueiro? Ou será que é uma cidade grande, daquelas que não param nunca e onde a gente se sente pequeno no meio da correria? Hoje meus cabelos são prateados, minha pele tem marcas que contam histórias que eu nem sempre gosto de revisitar, e meus joelhos fazem barulho quando sobem escadas. Mas aqui dentro, no peito, pulsa uma menina que ainda lembra o cheiro das flores roubadas do quintal do vizinho, o gosto do primeiro beijo e o susto bom que é amar alguém de verdade. A vida me deu alegrias e também algumas ausências que precisei aprender a aceitar. Vi gente que eu amava partir. Vi o tempo fazer o seu trabalho de moldar a gente por dentro, de transformar certezas em memórias e silêncios em compreensão. Aos 70 anos, eu não tenho todas as respostas, e talvez isso seja a melhor parte, porque ainda estou aprendendo, me refazendo, me permitindo sentir. É curioso como a gente passa a vida inteira se preocupando com o que os outros vão pensar. E só depois de velha entende que o que importa mesmo é o que faz o coração pulsar com força. Eu não sou santa nem perfeita, e nem quero ser, mas sou sincera. E se tem uma coisa que aprendi ao longo dessas 7 décadas, é que a gente precisa se permitir ser feliz, mesmo que isso signifique contrariar algumas expectativas. E é por isso que resolvi contar a minha história. Não para ser aplaudida, nem para virar exemplo, mas porque acredito que talvez alguém aí do outro lado esteja precisando ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para amar de novo. Nunca é tarde demais para olhar para trás e, mesmo com lágrimas nos olhos, sorrir pelo caminho percorrido. Você tem curiosidade em saber como tudo começou? Então fique comigo. Eu te conto. Não espere um conto de fadas. Minha história tem cicatrizes, pausas, reencontros e um colar dourado que guarda segredos do passado. Mas se você tiver paciência para ouvir, prometo que cada capítulo vale a pena. Porque viver, meu bem, viver é isso. Cair, levantar, chorar, rir e, se der sorte, amar 2 vezes na mesma vida. E eu dei essa sorte. Meu nome é Luciana da Costa. E essa é a história de como o amor me encontrou de novo, quando eu já não esperava mais. Cresci numa cidade tão pequena que, para mim, o mundo inteiro cabia entre as 5 ruas de terra batida que desembocavam na praça central. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia ter combinado com a vida de andar mais devagar, onde os moradores eram todos personagens daquela história compartilhada que vivíamos juntos. Meu pai, seu Antônio da Costa, era conhecido por sua severidade e por aquele olhar que parecia enxergar mentiras antes mesmo delas serem inventadas. Vivíamos numa casa simples no final da Rua das Acácias, com uma varanda de madeira que rangia suavemente quando a gente se balançava nas cadeiras velhas nas tardes de domingo. Do outro lado da rua, a 3 casas de distância, ficava a Casa Amarela dos Marques, uma construção que se destacava não só pela cor vibrante, em meio às outras casas brancas e de tijolo aparente, mas pelo menino de olhos inquietos que morava lá, Marcos. Ele chegou quando eu tinha 9 anos,
com seus 11 anos e aquele jeito desajeitado de quem ainda não entendeu o comprimento dos próprios braços. No início, nos olhávamos com a curiosidade natural das crianças do interior, medindo distância, calculando se valia a pena atravessar a rua para estabelecer algum tipo de comunicação. Foi ele quem deu o primeiro passo, quando me viu sentada sozinha na calçada, tentando fazer uma pipa com papel de pão e linha de costura que minha mãe nunca descobriu que eu tinha pegado. Aproximou-se silencioso, observou meu trabalho amador por alguns segundos e, sem dizer uma palavra, tirou das mãos aquele projeto fadado ao fracasso e começou a refazê-lo com a sabedoria de quem nasceu sabendo. Quando terminou e me devolveu uma pipa perfeita, entendi que algumas amizades começam com gestos, não com palavras. Os anos foram passando como nuvens preguiçosas no céu do interior, e crescemos juntos entre brincadeiras de esconde-esconde, banhos de chuva escondidos dos pais, e aquelas tardes infinitas em que inventávamos histórias embaixo da mangueira da praça. Marcos passou de menino desajeitado a um rapaz alto, com os cabelos que teimavam em cair sobre os olhos e um sorriso que, aos poucos, começou a provocar em mim uma sensação estranha, como se meu coração tivesse aprendido a dançar sem me avisar. Eu tinha acabado de completar 14 anos quando percebi que o modo como ele me olhava também havia mudado. Não era mais o olhar do amigo que me empurrava na lama depois da chuva ou que disputava comigo quem conseguia comer mais goiabas do pé da dona Genoveva. Era um olhar que parecia guardar segredos, que fugia quando eu tentava entender seu significado. Foi numa tarde de sábado, quando ajudávamos a organizar a quermesse da igreja, que algo dentro de nós finalmente ganhou coragem. Estávamos carregando caixas de refrigerante para a barraca das bebidas quando ele parou de repente, colocou a caixa no chão e segurou minha mão com uma firmeza que me surpreendeu. Pensei que fosse me dizer algo sobre o peso da caixa ou reclamar do calor, mas suas palavras saíram baixas, quase um sussurro. Luciana, eu quero namorar com você. Pode parecer simples, até infantil para os padrões de hoje. Mas naquele instante, com o sol escondendo-se atrás das casas e o cheiro de pipoca no ar, foi como se o mundo tivesse parado para nos dar um momento só nosso. Fiquei paralisada, as palavras presas na garganta como pássaros assustados, enquanto sentia o rosto queimar de um jeito que nem o sol do meio-dia conseguia fazer. Quando finalmente abri a boca para responder, alguém nos chamou para ajudar com outra coisa, e o momento se desfez como um sonho interrompido. Mas aquelas palavras ficaram suspensas entre nós, como uma promessa que não precisava ser dita em voz alta novamente. Esconder qualquer coisa numa cidade pequena é tão difícil quanto esconder um elefante numa sala de estar. Logo, todos sabiam que havia algo acontecendo entre nós, principalmente meu pai, que começou a me vigiar com a atenção de um falcão. Seu Antônio era um homem da roça, criado com valores rígidos, e a ideia de sua única filha, demonstrando interesse por um rapaz antes dos 20 anos, era motivo suficiente para ele perder o sono. Eu o escutava repetir como um mantra: namoro é coisa de adulto, Luciana, e você ainda é uma menina. Mas o coração não entende de regras, e o meu batia cada vez mais forte quando Marcos passava pela nossa casa ou quando nos encontrávamos, acidentalmente, no caminho da escola. Começamos a desenvolver uma linguagem secreta, feita de olhares, sorrisos contidos e bilhetes escondidos nos livros que emprestávamos um ao outro. Foi um desses bilhetes que me chamou para um encontro atrás da igreja, depois da aula de catecismo. Lembro-me de como minhas mãos tremiam enquanto inventava para minha mãe que precisava ficar mais tempo para ajudar a limpar o salão paroquial. Quando cheguei ao local combinado, Marcos já estava lá, sentado no banco de madeira onde os mais velhos costumavam jogar dominó nas tardes de domingo. Sentei-me ao seu lado, mantendo uma distância segura, como se ainda estivéssemos apenas na fronteira entre amizade e algo mais. Ele me olhou por um tempo que pareceu uma eternidade, depois tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul, dessas que se vê em filme de romance. Abriu-a com cuidado e revelou um colar dourado com um pingente em forma de coração. Era sua avó quem usava, me explicou com voz embargada,
uma herança de família que ele guardava como seu bem mais precioso. Ela havia dito que um dia ele deveria dá-lo a alguém especial, alguém que fizesse seu coração se sentir em casa, e esse alguém era eu. Quando ele colocou o colar em meu pescoço, suas mãos roçaram meu cabelo e senti um arrepio percorrer minha espinha. Foi nosso primeiro contato mais íntimo, seguido pelo primeiro beijo, um toque tão leve e rápido que quase duvidei que tivesse acontecido. Não precisávamos de palavras elaboradas ou gestos grandiosos. Tínhamos apenas aquela certeza silenciosa de que estávamos começando algo verdadeiro, um daqueles amores que a gente jura, na inocência dos primeiros sentimentos, que vai durar para sempre. Foi numa noite de abril que meu pai chegou em casa com aquele envelope pardo nas mãos e um brilho nos olhos que eu raramente tinha visto. Sentou-se à mesa da cozinha, onde estávamos terminando de jantar, e anunciou com uma voz que misturava orgulho e ansiedade. Consegui um emprego melhor na capital, vamos nos mudar no final do mês. Minha mãe deixou cair o garfo no prato, criando um barulho que parecia ecoar a surpresa que todos sentíamos. Mudança? Para a cidade grande? As palavras entraram pelos meus ouvidos como pedras jogadas num lago calmo, espalhando ondas de desespero pelo meu corpo. Enquanto meus pais discutiam detalhes sobre aluguel, escola e a vida que nos aguardava, eu só conseguia pensar em uma coisa: Marcos. Como eu diria a ele que estava indo embora? Como explicaria que nosso amor, tão recém-descoberto, seria interrompido por quilômetros de distância? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto de madeira do meu quarto, contando as manchas de infiltração como se fossem estrelas de um céu particular, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto. O colar dourado pesava em meu peito como um lembrete constante do que eu estava prestes a perder. Pela janela, podia ver a casa amarela dos Marques, com a luz do quarto de Marcos ainda acesa, provavelmente sem ter ideia da bomba que explodiria em nossas vidas no dia seguinte. Pensei em todas as nossas promessas sussurradas, nos planos inocentes que fazíamos para um futuro que parecia tão distante quanto as nuvens que costumávamos observar deitados na grama da praça. Sonhávamos com uma casa simples, filhos correndo pelo quintal, uma vida inteira para descobrirmos juntos o mistério de envelhecer ao lado de alguém que se ama. E agora, tudo isso seria reduzido a memórias empoeiradas e a um colar que eu jurava, na ingenuidade dos meus 14 anos, que nunca tiraria do pescoço. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Todos sabiam que a família da Costa estava de partida, e as visitas começaram a aparecer em nossa casa, trazendo doces, conselhos e aquela curiosidade disfarçada de preocupação que é tão característica das cidades pequenas. No meio daquela agitação, Marcos parecia um fantasma, aparecendo na porta dos fundos quando ninguém estava olhando, com os olhos vermelhos e inchados de quem não conseguia aceitar a realidade. Nos encontramos escondidos várias vezes naquela semana, aproveitando cada minuto como ladrões de tempo. Prometemos escrever cartas, ligar quando fosse possível, mesmo sabendo que telefone era artigo de luxo naquela época, e guardar o amor intacto até que pudéssemos nos reencontrar. Na noite anterior à partida, enquanto terminávamos de empacotar os últimos pertences, ouvi batidas suaves na janela do meu quarto. Era Marcos, com uma expressão tão desolada que senti meu coração se partir em 1000 pedaços. Abri a janela e ele me entregou um envelope lacrado, pedindo que eu só abrisse quando estivesse longe, quando a saudade começasse a apertar. Guardei-o junto ao peito, prometendo que assim o faria. E então, sem que eu esperasse, ele segurou meu rosto entre suas mãos ásperas de menino que brincava na terra e me beijou, como se estivesse tentando transferir sua alma para a minha. Um beijo desesperado e cheio de um amor que ainda não tinha tido tempo suficiente para amadurecer. Meus pais nunca souberam desse último encontro, desse adeus que trocamos sob a luz prateada da lua, com grilos cantando ao fundo como uma melodia triste composta especialmente para nós. Na manhã seguinte, enquanto o caminhão de mudança era carregado com nossas vidas encaixotadas, vi Marcos parado do outro lado da rua,
as mãos nos bolsos e o rosto marcado por lágrimas que ele nem tentava esconder. Eu queria correr até ele, abraçá-lo uma última vez. Mas meu pai já me chamava com aquela voz que não admitia desobediência. Tive que me contentar com um último olhar. Uma promessa silenciosa de que aquilo não era um fim, mas apenas um intervalo em nossa história. A viagem para a capital foi longa e silenciosa. Observei pela janela do ônibus as paisagens mudando gradualmente. Os campos abertos dando lugar a estradas mais movimentadas, pequenas cidades crescendo em tamanho e complexidade, até finalmente chegarmos aos arranha-céus imponentes e às ruas congestionadas da cidade grande. Tudo era barulho, pressa e uma impessoalidade que me assustava. Fomos morar num apartamento pequeno num bairro de classe média, onde as janelas davam para outras janelas e o céu parecia ter sido recortado em pedaços minúsculos entre os edifícios. A escola nova era um labirinto de rostos desconhecidos e regras que eu não compreendia, professores que não tinham tempo para perceber minha timidez ou minha dificuldade em me adaptar. Nas primeiras semanas, chegava em casa e corria para verificar se havia alguma correspondência, algum sinal de que Marcos tinha cumprido sua promessa. E as cartas vieram. No início, 2 por semana. Depois uma, contando sobre o dia a dia na cidade pequena, sobre como tudo parecia mais vazio sem mim, sobre como ele contava os dias para que pudéssemos nos reunir novamente. Respondia com a mesma intensidade, descrevendo cada detalhe da minha nova vida, cada desafio, cada lágrima escondida no travesseiro à noite, cada vez que tocava o colar dourado e sentia como se pudesse sentir seu calor através dele. Minha mãe, que nunca aprovou completamente nosso relacionamento, mas que entendia a dor da separação, me olhava com uma mistura de compaixão e preocupação. "Vai passar, filha", me dizia enquanto penteava meus cabelos antes de dormir. "O primeiro amor a gente nunca esquece, mas a vida continua." Eu não queria acreditar nela. Para mim, Marcos não era apenas o primeiro amor, era o único, aquele que eu tinha certeza que duraria para sempre, mesmo que o para sempre demorasse a chegar. Mas o tempo tem esse poder cruel de diluir até os sentimentos mais intensos, como água que lentamente desgasta a pedra mais sólida. Os meses foram passando. As cartas começaram a ficar mais raras, mais curtas, até que, um dia, simplesmente pararam de chegar. Tentei manter a esperança viva, escrevendo mesmo sem resposta, até que meu orgulho adolescente começou a falar mais alto que meu coração. A vida na cidade grande era diferente em todos os aspectos possíveis. Aprendi a me deslocar sozinha em ônibus lotados, a lidar com a solidão mesmo estando cercada de pessoas, a construir uma nova versão de mim mesma que pudesse sobreviver naquele ambiente tão diferente do que eu conhecia. Fiz algumas amizades no colégio, comecei a me interessar por livros e filmes que nunca teria acesso na minha cidade natal, descobri possibilidades que nunca tinha imaginado para o meu futuro. Aos poucos, a dor da separação foi sendo empurrada para um canto da minha mente, visitada apenas em momentos de fraqueza ou quando, distraidamente, meus dedos encontravam o colar dourado que, por alguma razão que nem eu mesma conseguia explicar, continuava em meu pescoço como um lembrete constante do que tinha ficado para trás. Terminei o colégio, comecei a trabalhar como secretária em um escritório de contabilidade e os dias foram se acumulando em meses, os meses em anos. Aos 22, já era uma mulher completamente diferente daquela menina que tinha deixado a cidade pequena com o coração partido. Foi nessa época que conheci Carlos Eduardo, um homem alguns anos mais velho, que trabalhava como engenheiro na construtora do prédio ao lado do meu escritório. Ele começou a frequentar a lanchonete onde eu costumava almoçar e, aos poucos, foi criando coragem para puxar conversa. Não foi amor à primeira vista. Na verdade, no início, eu o achava um tanto entediante, com seu jeito metódico e suas conversas sobre construção civil. Mas havia algo nele, uma solidez, uma constância que me atraía de uma forma diferente. Ele não provocava em mim aquele frio na barriga, aquela sensação de borboletas voando que Marcos despertava com um simples olhar. Era mais como um porto seguro,
um lugar onde eu podia descansar depois de tanto tempo à deriva. Quando ele me convidou para sair pela primeira vez, aceitei mais por curiosidade do que por interesse genuíno. Não imaginava que aquele encontro seria o primeiro passo para uma vida inteira ao seu lado. Carlos Eduardo era bom, não do tipo que fazia grandes gestos românticos ou que escrevia poesias, mas do tipo que aparecia na hora combinada, que me respeitava, que parecia genuinamente interessado na mulher que eu estava me tornando. Quando me pediu em namoro, 6 meses depois, concordei com uma sensação estranha de que estava fechando um capítulo para começar outro. Naquela noite, ao chegar em casa, tirei o colar dourado pela primeira vez em anos e o guardei numa pequena caixa de madeira, junto com as últimas cartas de Marcos e aquele envelope que ele me entregara na noite anterior à minha partida, e que, em um ato de rebeldia contra minha própria dor, nunca tinha aberto. Era como se estivesse enterrando não apenas um amor adolescente, mas uma versão de mim mesma que já não reconhecia nos espelhos da cidade grande. Casei-me com Carlos Eduardo num domingo de primavera, com direito a vestido branco, igreja decorada com lírios e aquela sensação de estar fazendo exatamente o que se esperava de mim. Meus pais estavam radiantes. Finalmente a filha seguindo o caminho correto da vida, casando-se com um homem estabelecido, de boa família, com um futuro promissor pela frente. Na noite anterior ao casamento, enquanto minha mãe me ajudava com os últimos ajustes do vestido, ela me olhou através do espelho e disse com uma serenidade que me incomodou: "Filha, você está fazendo a escolha certa. Carlos Eduardo vai te dar estabilidade, respeito, uma vida tranquila." Sorri em resposta, mas uma voz dentro de mim questionava se estabilidade e tranquilidade eram realmente tudo o que eu queria para a minha vida. Naquela mesma noite, sozinha no meu quarto, abri a caixinha de madeira onde guardava o colar dourado de Marcos. Não o via há anos, desde que o havia guardado no início do namoro com Carlos. O metal ainda brilhava, embora menos intenso, como se também tivesse perdido um pouco da vivacidade com o passar do tempo. Por um impulso que não soube explicar, coloquei-o no pescoço, sentindo o peso familiar contra minha pele. Fiquei assim por alguns minutos, com os olhos fechados, permitindo-me um último momento de nostalgia antes de enterrar de vez aquela parte da minha história. Tirei o colar, beijei-o suavemente e o guardei novamente na caixa, agora junto com o envelope fechado que Marcos havia me entregado na última noite e que por alguma superstição ou medo nunca tinha conseguido abrir. Prometi a mim mesma que aquela seria a última vez que revisitaria essas memórias. No dia seguinte, caminhei até o altar com o braço entrelaçado ao do meu pai, usando um novo colar, uma pérola delicada que Carlos tinha me presenteado como símbolo do nosso compromisso. Quando trocamos votos e alianças, senti uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Não era arrependimento, nem tristeza, nem mesmo felicidade plena. Era mais como um silencioso reconhecimento de que a vida raramente segue os roteiros que escrevemos para ela na juventude, e que talvez a verdadeira maturidade esteja em aceitar os caminhos alternativos com o mesmo carinho. Os primeiros anos de casamento foram como deveriam ser, um tempo de adaptação, de construção de rotinas compartilhadas, de aprendizado sobre como dividir não apenas um espaço físico, mas também sonhos e responsabilidades. Carlos Eduardo era exatamente como havia demonstrado durante o namoro, dedicado, metódico, presente à sua maneira. Nosso apartamento, embora pequeno, era confortável e bem localizado, fruto do trabalho duro dele como engenheiro em uma construtora que crescia rapidamente na cidade. Eu continuei trabalhando no escritório de contabilidade por mais alguns anos, até que nossa primeira filha, Fernanda, chegou para mudar completamente nossa dinâmica. A maternidade me atingiu como uma onda gigante, intensa, avassaladora, assustadora e maravilhosa ao mesmo tempo. Desisti do trabalho para me dedicar integralmente àquela pequena pessoa que dependia de mim para tudo, enquanto Carlos mergulhava ainda mais fundo em sua carreira para garantir nosso sustento. Os dias se transformaram em uma sucessão de fraldas, mamadeiras, noites mal dormidas e uma exaustão que eu nunca imaginei possível,
mas também em momentos de uma alegria tão pura que às vezes me pegava chorando enquanto observava Fernanda dormindo em seu berço. Quando ela completou 3 anos, descobri que estava grávida novamente. Bruna nasceu numa tarde chuvosa de inverno, menor e mais quieta que a irmã tinha sido, com um olhar curioso que parecia indagar sobre o mundo antes mesmo de poder explorá-lo. Nossa família estava completa, nossa rotina estabelecida, nossas vidas seguindo um curso que, se não era exatamente emocionante, ao menos proporcionava segurança e conforto. Carlos era um bom pai. Não do tipo que se jogava no chão para brincar de bonecas ou que inventava histórias malucas na hora de dormir, mas do tipo que nunca faltava com o sustento, que se preocupava com a educação das meninas, que chegava em casa todas as noites, mesmo após um dia exaustivo, com um beijo para cada uma de nós. Éramos felizes à nossa maneira, dentro daquele acordo silencioso que havíamos estabelecido. Ele provia, eu cuidava, as meninas cresciam e a vida seguia em seu ritmo constante, sem grandes sobressaltos ou surpresas. Com o tempo, percebi que havia desenvolvido uma habilidade peculiar para guardar sentimentos em compartimentos fechados dentro de mim. Marcos e tudo o que ele representava estava cuidadosamente guardado em um desses compartimentos, visitado apenas em raros momentos de solidão, como quando encontrava a caixinha de madeira no fundo de uma gaveta durante uma arrumação. Carlos e eu construímos uma relação baseada em respeito e companheirismo, mas com o passar dos anos, o silêncio foi se instalando entre nós como um terceiro habitante da casa. Não era um silêncio hostil, mas uma ausência de palavras que, aos poucos, se tornou mais confortável que qualquer diálogo. Conversávamos sobre as contas a pagar, sobre o boletim escolar das meninas, sobre a necessidade de consertar o chuveiro ou pintar a sala, mas raramente sobre nossos sentimentos, nossos medos ou nossos sonhos, se é que ainda os tínhamos. As meninas cresceram rápido demais, como costuma acontecer quando se olha para trás. Fernanda, com seu espírito questionador e determinado, sempre pronta para discutir e defender suas opiniões. Bruna, mais introspectiva e sensível, com um talento especial para entender as pessoas sem precisar de muitas palavras. Eram tão diferentes entre si quanto eram de mim e de Carlos, como se a genética tivesse decidido embaralhar completamente as cartas para criar seres únicos. Dediquei-me inteiramente à maternidade, encontrando nela um propósito que talvez o casamento não me proporcionasse por completo. Quando elas entraram na adolescência, voltei a trabalhar meio período, mais para ocupar a mente do que por necessidade financeira. Carlos havia progredido na carreira, tornando-se sócio da construtora, o que nos proporcionava uma vida confortável, sem luxos, mas sem preocupações financeiras. Foi nessa época que comecei a perceber os primeiros sinais de que algo não ia bem com a saúde dele. A respiração mais curta ao subir escadas, a palidez ocasional, a fadiga que parecia nunca passar completamente. Ele minimizava, dizendo que era apenas estresse do trabalho, idade chegando, nada que um descanso no fim de semana não resolvesse. Eu fingia acreditar, talvez por medo de encarar a possibilidade de um problema maior, talvez porque tínhamos nos acostumado a não questionar muito as coisas que o outro dizia. Quando o diagnóstico de câncer no pulmão em estágio avançado veio, foi como se o chão desaparecesse sob meus pés. De repente, todas as pequenas insatisfações, todos os silêncios, todas as rotinas que às vezes pareciam tediosas, tornaram-se preciosas diante da perspectiva iminente da perda. Carlos enfrentou a doença com a mesma postura estoica com que havia enfrentado toda a vida, sem grandes demonstrações emocionais, sem revoltas, aceitando os tratamentos dolorosos com uma dignidade silenciosa que me partia o coração. As meninas já estavam na universidade nessa época. Fernanda estudando direito em outro estado, Bruna cursando psicologia aqui mesmo na cidade. A notícia da doença do pai as trouxe de volta para perto, unindo nossa família de uma forma que talvez nunca tivéssemos experimentado antes.
Carlos durou mais 2 anos após o diagnóstico, tempo suficiente para ver Fernanda se formar e começar a trabalhar em um escritório de advocacia, para aconselhar Bruna sobre seus dilemas profissionais, para me ensinar sobre contas bancárias, investimentos e todos os detalhes práticos da vida que sempre haviam sido sua responsabilidade. Nos últimos meses, quando já estava confinado à cama do hospital, tivemos algumas das conversas mais profundas de todo o nosso casamento. Foi como se a proximidade da morte tivesse derrubado todas as barreiras, todos os silêncios cultivados ao longo de décadas. Uma noite, segurando minha mão com a pouca força que lhe restava, ele me olhou com uma lucidez que a morfina raramente permitia e disse: "Obrigado por ter sido minha esposa, por ter me dado 2 filhas maravilhosas, por ter construído uma vida comigo. Não tenho arrependimentos, Luciana, só gratidão." Chorei silenciosamente, pensando em tudo o que ele havia sido para mim. Não o grande amor avassalador que sonhamos na adolescência, mas um companheiro leal, um pai dedicado, um homem bom que havia me proporcionado uma vida digna e estável. Quando ele partiu, numa madrugada silenciosa de inverno, senti como se uma parte da casa também tivesse ido embora. Aquela parte sólida, confiável, que mesmo na quietude da rotina, garantia que tudo permaneceria no lugar. Aos 58 anos, me vi viúva, com uma casa repentinamente grande demais, com lembranças de um casamento que, se não foi exatamente o que sonhei na juventude, foi honesto e verdadeiro à sua própria maneira. Foi nessa época, arrumando os pertences de Carlos, que encontrei novamente a caixinha de madeira com o colar dourado de Marcos. Observei-o por um longo tempo, sentindo uma mistura estranha de emoções. Não nostalgia romântica, mas um reconhecimento sereno de que a vida é feita de caminhos que escolhemos e outros que deixamos para trás, e que cada um deles nos molda de formas que nem sempre compreendemos completamente. Os anos que se seguiram à morte de Carlos Eduardo foram de um silêncio diferente daquele que havia marcado nosso casamento. Um silêncio mais profundo, mais vazio, mais pesado. A casa, antes apenas grande demais, tornou-se um museu de memórias, onde cada objeto, cada fotografia, cada canto parecia contar histórias de uma vida que já não existia mais. As meninas vinham me visitar sempre que podiam, mas tinham suas próprias vidas para administrar. Bruna já estava casada, morando em um apartamento no outro lado da cidade, construindo sua carreira como psicóloga. Fernanda se estabelecera em outro estado, tornando-se uma advogada respeitada, com visitas restritas aos feriados prolongados e férias ocasionais. A solidão se tornou minha companheira mais constante, junto com a televisão que mantinha ligada mais pelo barulho do que pela programação em si. Foi nessa época que comecei a frequentar um grupo de terceira idade no centro comunitário do bairro, mais por insistência de Bruna do que por vontade própria. Resistente no início, acabei encontrando algum conforto nas tardes de bingo, nas aulas de artesanato e nas conversas com outras mulheres que, como eu, tinham visto o tempo passar mais rápido do que gostariam. Mas mesmo ali, entre pessoas da minha idade e com histórias semelhantes, sentia-me deslocada, como se falássemos idiomas diferentes. Elas conversavam sobre os netos, sobre receitas de bolo de laranja, sobre os remédios para pressão alta e artrite. Eu participava desses diálogos com sorrisos educados e comentários genéricos, mas minha mente frequentemente vagava para outros lugares, para perguntas sem resposta sobre os caminhos que a vida nos leva a percorrer. Às vezes, voltando para casa depois dessas reuniões, me pegava olhando para o céu e imaginando como teria sido minha vida se tivesse permanecido na cidade pequena, se tivesse esperado por Marcos, se tivesse feito escolhas diferentes. Não era exatamente arrependimento. Eu amava minhas filhas mais do que tudo e não conseguia imaginar um mundo onde elas não existissem. Mas uma curiosidade melancólica sobre as versões de mim mesma que nunca tiveram chance de existir. Meu aniversário de 70 anos chegou com menos cerimônia do que Bruna gostaria. Ela insistiu em organizar um almoço especial, reunindo alguns amigos do centro comunitário, sua pequena família e Fernanda, que veio especialmente para a ocasião.
Foi uma tarde agradável, cheia daquele tipo de carinho que só os filhos adultos conseguem demonstrar. Uma mistura de gratidão, preocupação e aquela inversão sutil de papéis onde eles começam a cuidar de você. Quando todos já tinham ido embora e apenas Bruna ajudava a organizar a cozinha, ela tirou da bolsa uma caixa retangular embrulhada em papel colorido e me entregou com um sorriso ansioso. Abri o pacote com cuidado, revelando um aparelho celular lustroso e moderno, daqueles com tela grande que mais parecem pequenos computadores. Bruna riu da minha expressão confusa e disse que já estava na hora de eu entrar no século XXI, que não podia continuar vivendo como se o mundo ainda funcionasse apenas com telefones fixos e cartas escritas à mão. Tentei argumentar que não precisava de algo tão sofisticado, que meu celular antigo, daqueles com teclas grandes e funções básicas, era mais do que suficiente para minhas necessidades. Mas ela me disse: "Mãe, não é só para ligações. Você precisa se conectar com o mundo, conhecer pessoas, participar de grupos sobre os assuntos que te interessam, ver fotos das suas netas em tempo real." Suspirei, rendida àquele entusiasmo que não conseguia compartilhar, mais para agradá-la do que por qualquer interesse genuíno. Nas semanas seguintes, Bruna aparecia quase todos os dias depois do trabalho, paciente em suas aulas sobre como navegar naquele universo digital que para mim parecia incompreensível. Aprendi aos poucos a enviar mensagens, a tirar fotografias, a participar de grupos de conversas com outras pessoas da minha idade. O que começou como uma obrigação para não decepcionar minha filha foi lentamente despertando em mim uma curiosidade que eu julgava adormecida há anos. Era como se aquela pequena janela digital tivesse aberto possibilidades que eu nem sabia que existiam. Museus para visitar sem sair de casa, livros que apareciam na tela como mágica, músicas da minha juventude que eu pensava perdidas para sempre. Foi numa tarde chuvosa de domingo, quase 6 meses depois de ganhar o celular, que me vi sozinha em casa, com tempo de sobra e uma súbita coragem que nem eu mesma entendi. Sentei-me na poltrona da sala com uma xícara de chá fumegante ao lado, e seguindo um impulso que tentei não analisar muito profundamente, abri aquele aplicativo de redes sociais de pessoas que Bruna havia me mostrado. Olhei para o teclado virtual por alguns instantes, como quem se prepara para pular de um precipício, e então digitei: Marcos Marques. O coração bateu mais forte enquanto a tela carregava, mostrando várias pessoas com esse nome. Passei os dedos trêmulos pela tela, deslizando entre rostos desconhecidos, até parar em um perfil que fez minha respiração falhar por um segundo. Era ele, mais velho, é claro, com os cabelos completamente brancos, rugas profundas marcando o rosto, mas com os mesmos olhos que eu conhecia tão bem, o mesmo sorriso que tinha permanecido intacto na minha memória por todos aqueles anos. Fiquei olhando para aquela foto por um tempo que não soube medir, sentindo uma mistura confusa de emoções: nostalgia, medo, curiosidade, uma pontada de algo que se parecia perigosamente com esperança. A foto mostrava Marcos sentado em um banco de praça, sozinho, com um livro aberto nas mãos e um olhar sereno de quem encontrou paz com o passar dos anos. Não havia imagens de família, de esposa ou filhos, o que me deixou intrigada. Sem pensar muito no que estava fazendo, cliquei no botão Adicionar amigo, e então fechei o aplicativo rapidamente, como uma adolescente que acabou de fazer uma travessura. Passei o resto do dia inquieta, verificando o celular a cada poucos minutos, dividida entre o desejo de que ele respondesse e o medo do que aconteceria se o fizesse. Quando a notificação finalmente apareceu, quase deixei o aparelho cair de susto. Marcos Marques aceitou seu pedido de amizade. E logo em seguida, uma mensagem: Luciana? Luciana da Costa? É realmente você? Se alguém me dissesse, há alguns meses, que eu estaria sentada na minha sala, com o coração disparado, trocando mensagens com meu primeiro amor através de uma tela de celular, eu teria rido da ideia. Mas ali estava eu, respondendo com dedos desajeitados, tentando explicar em poucas palavras os 55 anos que haviam se passado desde nossa despedida.
As mensagens iniciais foram hesitantes, educadas, cheias daquela formalidade que usamos quando falamos com estranhos que um dia foram íntimos. Mas rapidamente, a conversa fluiu para uma familiaridade surpreendente, como se alguma parte de nós tivesse permanecido congelada no tempo, esperando apenas o momento certo para despertar. Contei sobre minha vida na cidade grande, o casamento com Carlos Eduardo, as filhas, a viuvez. Ele me contou que nunca havia se casado, que tinha seguido carreira como professor de literatura, aposentando-se recentemente após décadas ensinando jovens a amar os mesmos livros que ele sempre apreciou. A ausência de uma família própria em sua vida me causou uma mistura estranha de tristeza e algo próximo ao remorso, como se eu tivesse, de alguma forma, sido responsável por sua solidão. Mas Marcos falava de sua trajetória sem amargura, descrevendo os alunos que considerava quase como filhos, as viagens que fez, os livros que escreveu. Quando ele perguntou se eu ainda tinha o colar dourado, senti um arrepio percorrer minha espinha. Respondi que sim, que o havia guardado todos esses anos, primeiro em uma caixinha especial e depois, após a morte de Carlos, em uma gaveta da minha cômoda, onde podia vê-lo ocasionalmente. Não mencionei o envelope que nunca tinha aberto, aquele que ele me entregara na noite anterior à minha partida. Algo me dizia que ainda não era o momento. Depois de quase 2 horas de troca de mensagens, Marcos sugeriu uma chamada de vídeo. Hesitei, subitamente consciente das mudanças que o tempo havia imprimido em meu rosto, no meu corpo, em todo o meu ser. Era tolice, é claro. Ele também havia envelhecido, também carregava as marcas de uma vida inteira nas rugas e nos cabelos brancos. Mas uma vaidade que eu julgava há muito esquecida me fez pedir alguns minutos para me preparar. Corri para o banheiro, passei um batom discreto, arrumei os cabelos grisalhos da melhor forma que pude e voltei para a sala, com o coração batendo como se tivesse 16 anos novamente. Quando finalmente aceitei a chamada e vi seu rosto preenchendo a tela do meu celular, algo extraordinário aconteceu. Não vi apenas o homem idoso em que Marcos havia se transformado. Por um instante, como em uma sobreposição mágica, vi também o menino da casa amarela, o adolescente que havia segurado minha mão na quermesse, o jovem que havia chorado em nossa despedida. E pelo brilho em seus olhos, percebi que ele via algo semelhante em mim. Os primeiros momentos foram de um silêncio carregado de emoção, ambos apenas olhando, reconhecendo, relembrando. Então, como se tivéssemos combinado, começamos a rir e a chorar ao mesmo tempo, numa explosão de sentimentos que a tecnologia transmitia imperfeitamente, mas que era mais real do que qualquer coisa que eu havia sentido em anos. Luciana, ele disse com a voz embargada, eu nunca pensei que te veria novamente. Suas cartas pararam de chegar e eu imaginei que você tinha seguido em frente, construído uma nova vida. Eu devia ter te procurado, devia ter ido até a cidade grande, mas... Balancei a cabeça, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Não havia reprovação no que ele dizia, apenas a constatação de caminhos não trilhados, de possibilidades que o tempo e as circunstâncias haviam fechado. Não importa agora, respondi. O que importa é que, de alguma forma, nos encontramos de novo. E naquele momento, sentados em nossas respectivas casas, separados por quilômetros de distância, mas conectados por uma tela e por lembranças que haviam sobrevivido há meio século, sentimos o tempo fazer uma de suas mágicas mais raras, dobrar-se sobre si mesmo, permitindo que o passado e o presente se tocassem, mesmo que brevemente, mesmo que imperfeitamente. As semanas que se seguiram àquela primeira chamada de vídeo com Marcos foram como um despertar gradual de um longo sono. Conversávamos todos os dias, às vezes por horas, outras apenas por alguns minutos, mas cada interação me deixava com uma sensação de juventude renovada que eu não experimentava há décadas. Depois de um mês de conversas virtuais, decidimos que era hora de nos encontrarmos pessoalmente. A ideia surgiu dele, durante uma daquelas noites em que falávamos até tarde, quando o resto do mundo já dormia e tínhamos a impressão de que éramos as únicas pessoas acordadas no universo.
Combinamos de nos encontrar em um parque que ficava mais ou menos na metade do caminho entre nossas cidades. Eu pegaria um ônibus intermunicipal, ele viria de carro. Escolhemos uma terça-feira comum, longe de feriados e finais de semana, para evitar multidões. Na noite anterior ao encontro, não consegui dormir direito. Fiquei rolando na cama, pensando em 1000 possibilidades, em 1000 coisas que poderiam dar errado. E se a química que sentíamos através da tela não existisse pessoalmente? E se tivéssemos nos transformado em pessoas tão diferentes que não conseguiríamos mais nos conectar? E se o tempo tivesse sido cruel demais com nossas memórias, deixando apenas versões distorcidas do que um dia sentimos? Pela manhã, com olheiras profundas e o coração aos pulos, escolhi cuidadosamente o que vestir. Um vestido florido, confortável, mas elegante. Um colar de pérolas que ganhei de Bruna em meu aniversário de 60 anos. E um casaquinho branco de tricô que eu mesma havia feito durante as aulas de artesanato do centro comunitário. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque simples, passei um batom discreto e um perfume suave. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 70 anos tentando não parecer nervosa como uma adolescente. Ri de mim mesma. Peguei a pequena caixinha onde guardava o colar dourado que Marcos me dera há tanto tempo e a coloquei na bolsa. Não sabia se teria coragem de mostrá-lo, mas sentia que precisava levá-lo comigo. O trajeto de ônibus foi uma mistura de ansiedade e contemplação. Observei a paisagem mudando pela janela. Os prédios da cidade grande gradualmente dando lugar a campos abertos, pequenas cidades, estradas sinuosas que me lembravam vagamente do caminho que percorri na direção oposta quando deixei minha cidade natal. A cada quilômetro, sentia o peso dos anos se dissolvendo, como se estivesse fazendo uma viagem não apenas no espaço, mas também no tempo. Peguei-me imaginando como teria sido minha vida se tivesse ficado, se tivesse esperado por Marcos. Teria sido mais feliz? Menos solitária nos últimos anos? Mas então me lembrava de Bruna e Fernanda, dos momentos preciosos com Carlos Eduardo, das pequenas alegrias e tristezas que compuseram a minha existência. E sabia que não podia me arrepender do caminho que escolhi. Quando finalmente cheguei ao ponto de encontro, minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar em um banco próximo à entrada do parque. Mandei uma mensagem para Marcos, avisando que havia chegado, e fiquei ali, respirando fundo, tentando acalmar o coração que insistia em bater como um tambor desgovernado. Foi então que o vi caminhando pelo caminho de pedras do parque, mais alto do que eu lembrava, mais magro também, mas com aquela postura característica que eu reconheceria em qualquer lugar. Carregava um pequeno buquê de margaridas brancas, minha flor favorita desde a adolescência. Quando nossos olhares se encontraram, o tempo fez uma daquelas mágicas inexplicáveis. Por um instante, não éramos dois idosos se reencontrando após 55 anos, mas sim aqueles jovens da cidade pequena, com toda a vida pela frente e corações transbordando de possibilidades. Levantei-me com esforço, as mãos trêmulas ajustando o casaquinho branco, e caminhei lentamente em sua direção. Marcos, sussurrei quando estávamos a apenas alguns passos de distância, como se dizer seu nome em voz alta pudesse quebrar o encanto daquele momento. Ele sorriu aquele sorriso que o tempo não conseguiu alterar e estendeu as flores em minha direção. Luciana, disse ele com a voz ligeiramente embargada, você está ainda mais bonita do que eu lembrava. Ri, balançando a cabeça em negativa, sentindo o rubor subir às minhas bochechas, como se tivesse 16 anos novamente. Marcos sempre foi assim, capaz de me fazer sentir especial com apenas algumas palavras. Aceitei as margaridas, respirando seu perfume suave, e então, sem pensar muito, dei um passo à frente e o abracei. Foi um abraço desajeitado no início, ambos hesitantes, conscientes de nossos corpos envelhecidos, das limitações físicas que não existiam na juventude. Mas logo a familiaridade tomou conta. Aquele abraço carregava 5 décadas de ausência, de vidas vividas separadamente, de experiências não compartilhadas, mas também de uma conexão que nunca havia sido completamente rompida. Ficamos assim por um longo momento, em silêncio,
apenas sentindo a presença um do outro, o calor, a respiração, o bater dos corações. Quando finalmente nos afastamos, ambos tínhamos lágrimas nos olhos. Vamos caminhar um pouco? Ele sugeriu, oferecendo-me o braço como nos velhos tempos. Concordei, enlaçando meu braço no dele, e começamos a percorrer lentamente os caminhos arborizados do parque. A conversa fluiu naturalmente, como se nunca tivéssemos parado de falar. Contei sobre meus últimos anos no centro comunitário, sobre meus medos e inseguranças ao envelhecer sozinha, sobre as visitas cada vez mais raras das minhas filhas. Ele me falou sobre sua aposentadoria, sobre os livros que ainda queria escrever, sobre a casa simples onde morava sozinho desde a morte de sua mãe há mais de 20 anos. Não houve ressentimentos nem cobranças sobre o passado, apenas a constatação silenciosa de que a vida nos havia levado por caminhos diferentes, mas que, de alguma forma misteriosa, esses caminhos estavam convergindo novamente. Paramos para tomar um sorvete em uma pequena lanchonete dentro do parque, uma ideia quase cômica para 2 idosos com artrite e problemas de digestão, mas que nos fez rir como crianças travessas. Sentados em um banco de madeira, observando os pássaros e as pessoas que passavam, continuamos nossa conversa sobre tudo e sobre nada. Aos poucos, fomos preenchendo as lacunas de 55 anos separados. Ele me contou sobre os amores que teve e que não deram certo, sobre como nunca conseguiu se fixar em um relacionamento duradouro porque sempre sentia que faltava algo. Confessei que, embora tivesse amado Carlos Eduardo com um amor tranquilo e constante, nunca havia sentido por ele a mesma intensidade que senti por Marcos na juventude. Era um tipo diferente de amor, expliquei. Um amor construído dia após dia, baseado em companheirismo e respeito mútuo. Não era menos valioso, apenas diferente. Marcos entendeu, compreendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Quando terminamos o sorvete, decidi que era hora de mostrar-lhe o que havia trazido. Abri minha bolsa com mãos ligeiramente trêmulas e retirei a pequena caixinha de madeira. Você se lembra disto? Perguntei, abrindo-a lentamente para revelar o colar dourado, agora envelhecido e sem o brilho original, mas ainda intacto. Os olhos dele se encheram de lágrimas enquanto estendia a mão para tocar delicadamente a joia. Meu Deus, Luciana, não posso acreditar que você guardou isso durante todos esses anos. Ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sorri, sentindo as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Como eu poderia me desfazer da primeira prova de amor que recebi na vida? Respondi com simplicidade. Ele então pegou minhas mãos entre as suas, mãos agora enrugadas, com manchas da idade e veias proeminentes, tão diferentes das mãos jovens e fortes que um dia seguraram as minhas, mas que ainda transmitiam o mesmo calor, a mesma segurança. Olhando profundamente nos meus olhos, Marcos disse algo que ficaria para sempre gravado em minha memória. O tempo é generoso quando dá segundas chances, Luciana. Não sei quanto nos resta, mas quero passar cada dia que me sobra, redescobrir o que perdemos e criar novas memórias para levar comigo quando for a hora de partir. Naquele momento, sob o sol ameno de uma tarde de outono, com pássaros cantando ao redor e o coração batendo com uma alegria há muito esquecida, soube que estava diante de um recomeço que nunca imaginei possível. Um recomeço tardio, é verdade, mas não menos precioso por isso. O retorno para casa após aquele primeiro encontro com Marcos foi como despertar de um sonho que eu não queria que terminasse. Sentada no ônibus, com as margaridas já um pouco murchas no meu colo e o coração transbordando de emoções que há muito tempo não sentia, observei a paisagem passando pela janela com novos olhos. Cada árvore, cada nuvem, cada pessoa que cruzava meu campo de visão parecia mais viva, mais vibrante, como se o mundo inteiro tivesse ganhado uma nova camada de cores que estivera adormecida por anos. Durante todo o trajeto, revivi cada momento daquelas horas que passamos juntos. O abraço desajeitado que logo se transformou em um porto seguro. As mãos enrugadas que ainda se encaixavam perfeitamente nas minhas. O olhar que carregava 5 décadas de saudade não pronunciada. Quando cheguei em casa, Bruna estava me esperando na sala,
curiosa e um pouco preocupada. Filha, disse ao vê-la, você não precisava ter vindo. Mas no fundo, senti um alívio imenso em poder compartilhar com alguém aquela experiência quase surreal. Sentei-me ao seu lado no sofá, ainda segurando as margaridas como um tesouro precioso, e comecei a contar sobre o reencontro. No início, escolhi as palavras com cuidado, quase como se estivesse testando o terreno, incerta sobre como minha filha reagiria à ideia de sua mãe já idosa e velha vivendo um romance tardio. Mas à medida que a narrativa fluía, percebi que os olhos de Bruna brilhavam com uma mistura de surpresa e alegria genuína. Ele te deu flores? Vocês caminharam de braços dados pelo parque? Tomaram sorvete como adolescentes? Ela perguntava, quase incrédula, mas com um sorriso cada vez mais largo. Sim, respondi, sentindo o rubor subindo as minhas bochechas, e conversamos como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fôssemos aqueles jovens da cidade pequena, só que agora com muito mais histórias para contar. Quando mostrei a ela o colar dourado que Marcos havia me dado tantos anos atrás, e contei como seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-lo, Bruna segurou minhas mãos entre as suas. Mãe, ela disse com a voz embargada, nunca te vi assim. Tão viva, tão radiante. É como se você tivesse rejuvenescido 20 anos em um único dia. Nos dias e semanas que se seguiram, Marcos e eu desenvolvemos uma rotina que parecia ao mesmo tempo nova e familiar, como se estivéssemos retomando algo que nunca deveria ter sido interrompido. Todas as manhãs eu acordava com uma mensagem dele em meu celular, às vezes uma simples saudação. Outras vezes, uma reflexão profunda sobre algo que havíamos discutido no dia anterior, ou uma memória redescoberta da nossa juventude. À noite, antes de dormir, fazíamos uma chamada de vídeo que muitas vezes se estendia por horas, falando sobre tudo e sobre nada, compartilhando os pequenos acontecimentos do dia, discutindo livros ou filmes, ou simplesmente ficando em silêncio, apreciando a companhia um do outro através da tela iluminada. A tecnologia que antes me parecia tão intimidadora havia se tornado minha maior aliada, uma janela mágica que me permitia estar com Marcos mesmo quando estávamos fisicamente separados. Começamos a nos encontrar pessoalmente uma vez por semana. Ele vinha até a cidade grande, dirigindo seu carro antigo que mantinha em perfeito estado de conservação, e me buscava para passearmos, visitarmos museus, jantarmos em pequenos restaurantes aconchegantes ou simplesmente sentarmos em um banco de praça para alimentar os pombos e observar a vida acontecendo ao nosso redor. Em um desses encontros, depois de um almoço particularmente agradável em uma cantina italiana, Marcos segurou minha mão sobre a mesa e, com uma seriedade que fez meu coração falhar uma batida, perguntou: Luciana, você já pensou em como seria se pudéssemos passar mais tempo juntos? Não apenas esses encontros semanais, mas todos os dias? Fiquei em silêncio por um momento, sentindo o peso daquela pergunta aparentemente simples, mas que carregava implicações profundas. Você está me convidando para morar com você? Perguntei finalmente, tentando manter a voz firme. Ele concordou, um misto de expectativa e vulnerabilidade em seu olhar. Ou eu poderia me mudar para cá, para ficar mais perto de suas filhas. O importante é que não quero mais desperdiçar o tempo que nos resta, Luciana. Quero acordar ao seu lado, tomar café da manhã juntos, ler o jornal na varanda, discutir sobre os livros que estamos lendo, fazer planos para o dia seguinte. Quero uma vida comum, cotidiana, cheia dessas pequenas coisas que parecem insignificantes, mas que são a verdadeira essência da felicidade. Aquela proposta me pegou de surpresa, não porque nunca tivesse pensado nisso. Confesso que a ideia de uma vida compartilhada com Marcos vinha ocupando meus pensamentos com frequência cada vez maior, mas porque não esperava que acontecesse tão rápido. Tinha passado tanto tempo sozinha, construindo uma rotina solitária mas confortável, que a perspectiva de mudança me assustava um pouco. Além disso, havia a questão das minhas filhas.
Como reagiriam à notícia de que sua mãe, aos 70 anos, estava pensando em iniciar uma vida conjunta com um homem que elas sequer conheciam? Por outro lado, sentia uma urgência crescente em aproveitar cada momento possível com Marcos, essa segunda chance que a vida nos tinha dado tão inesperadamente. Não somos mais jovens, eu pensava. Não temos o luxo do tempo ilimitado à nossa frente. Pedi a Marcos alguns dias para pensar, para conversar com Bruna e Fernanda, para colocar meus pensamentos em ordem. Ele entendeu perfeitamente, sem pressionar, demonstrando aquela paciência que sempre foi uma de suas maiores qualidades. Quando contei a Bruna sobre a proposta de Marcos, sua reação inicial foi de preocupação. "Você mal o conhece, mãe", dizia ela, ignorando o fato de que, na verdade, eu o conhecia há mais tempo que ela própria existia. Mas conforme expliquei meus sentimentos, meus planos, meus medos e esperanças, vi sua resistência se transformando gradualmente em aceitação. Fernanda, por outro lado, mostrou-se mais resistente durante nossa conversa por telefone. "Como você pode ter certeza de que ele é quem diz ser? Como sabe que não está sendo enganada? Como pode confiar em alguém depois de tantos anos separados?" Suas perguntas, embora dolorosas, eram legítimas e vinham de um lugar de amor e preocupação. Respondi com calma, explicando que Marcos não era um estranho da internet, mas uma pessoa real de meu passado, alguém que conheci profundamente antes que a vida nos separasse. Prometi que seria cautelosa, que não tomaria decisões precipitadas, que manteria minha independência financeira e emocional. 2 semanas depois da proposta de Marcos, organizei um jantar em minha casa para que ele pudesse conhecer minhas filhas. Passei o dia inteiro na cozinha, preparando receitas especiais que guardava para ocasiões importantes. O molho de tomate caseiro que aprendi com minha sogra, a torta de limão que era a favorita de Carlos Eduardo, o arroz de forno que Bruna e Fernanda adoravam quando crianças. Marcos chegou pontualmente às 7 horas, com um buquê de flores para mim e pequenos presentes para minhas filhas. Um livro de poesia para Bruna e uma caixa de chocolates artesanais para Fernanda. A princípio, a atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável. Fernanda mantinha os braços cruzados sobre o peito, como uma barreira física contra aquele intruso em nossa família, enquanto Bruna se esforçava para manter uma conversa educada, mas distante. Marcos, no entanto, com aquela habilidade natural de criar conexões que sempre admirei, conseguiu gradualmente quebrar o gelo. Falou sobre sua carreira como professor de literatura, contou histórias engraçadas de sala de aula, perguntou com interesse genuíno sobre o trabalho de Bruna como psicóloga e os casos jurídicos de Fernanda. Durante o jantar, mencionou casualmente como eu havia sido corajosa ao criar 2 filhas tão brilhantes e independentes, e como Carlos Eduardo devia ter sido um homem extraordinário para ter construído uma família tão unida. Aquela referência respeitosa ao meu falecido marido pareceu tocar algo profundo em minhas filhas. Vi seus ombros relaxarem ligeiramente, seus sorrisos se tornarem mais naturais. Por volta das 10 horas, quando Fernanda se levantou para me ajudar, Marcos a surpreendeu com uma pergunta direta. "Fernanda, sei que você deve estar preocupada com sua mãe e tem todo o direito de estar. No seu lugar, eu também estaria. O que posso fazer para tranquilizá-la? Para mostrar que minhas intenções são sinceras?" Minha filha, pega de surpresa, ficou em silêncio por um momento. Depois, com a franqueza que sempre foi sua marca registrada, respondeu: "Faça-a feliz. É só isso que importa. Cuide dela como ela merece ser cuidada. E entenda que se algum dia você a machucar, terá que lidar comigo e com minha irmã." Marcos sorriu, estendendo a mão para um aperto formal. "É um acordo justo", ele disse. E naquele momento, observando aquela cena da cabeceira da mesa, senti uma onda de gratidão tão intensa que mal conseguia conter as lágrimas. Talvez fosse possível, afinal, construir uma ponte entre meu passado e meu presente, entre o amor de juventude e o amor maduro, entre a mulher que fui e a mulher que ainda posso ser. A decisão de viver com Marcos foi tomada num domingo de manhã,
enquanto tomávamos café na varanda da minha casa. Havia uma leveza no ar, um perfume de jasmim que flutuava do jardim vizinho, e uma certeza silenciosa que se instalou entre nós sem necessidade de muitas palavras. Depois do jantar com minhas filhas, algo havia mudado. Não apenas na forma como elas viam Marcos, mas também na maneira como eu enxergava nosso futuro juntos. A resistência inicial de Fernanda havia dado lugar a uma aceitação cautelosa, especialmente depois que ela percebeu como meus olhos brilhavam quando falava dele, como meu riso se tornara mais frequente, como até mesmo minha postura parecia mais ereta, mais viva. Bruna, sempre mais sensível às nuances emocionais, já havia feito as pazes com a ideia, chegando a sugerir que deveríamos procurar um apartamento menor, mais adequado para 2 pessoas idosas, talvez com elevador e próximo a áreas verdes. Naquele domingo, enquanto Marcos passava geleia de morango em uma torrada e me observava por cima dos óculos de leitura, perguntei simplesmente: "Na sua casa ou na minha?" Ele sorriu, entendendo imediatamente o que eu queria dizer. "Na sua, se você preferir. Tenho poucos apegos materiais e seria mais fácil para você manter-se perto das suas filhas. Além disso, confesso que já estou apaixonado por essa varanda. Rimos juntos, e foi assim, sem grandes declarações ou planos elaborados, que decidimos unir nossas vidas. Nas semanas seguintes, mergulhamos na mudança dessa união tardia. Marcos colocou sua casa para alugar, uma construção modesta nos arredores da cidade pequena onde crescemos, cheia de livros e lembranças, mas sem grandes luxos. Vendeu alguns móveis, doou outros e separou o que considerava essencial: sua coleção de literatura brasileira, algumas fotografias antigas, um relógio de parede que pertencera a seu pai e roupas suficientes para caberem metade do meu guarda-roupa. Enquanto isso, eu reorganizava minha casa, abrindo espaço não apenas para seus pertences físicos, mas também para sua presença na minha rotina diária. Tirei do armário do corredor as caixas com pertences de Carlos Eduardo que eu ainda guardava, não para me desfazer deles, mas para acomodá-los com respeito em um espaço menor, mais discreto. Não era um apagamento do passado, apenas uma reorganização para que o presente pudesse florescer sem sombras desnecessárias. Quando Marcos finalmente se mudou, senti uma mistura curiosa de emoções. Havia a alegria evidente de tê-lo perto, de saber que acordaríamos juntos todas as manhãs, que compartilharíamos as pequenas banalidades que compõem uma vida a 2. Mas havia também um nervosismo quase adolescente, uma vulnerabilidade que eu não esperava sentir aos 70 anos. Depois de tanto tempo vivendo sozinha, estabelecendo minhas próprias rotinas, tomando minhas decisões sem consultar ninguém, como seria ter alguém constantemente presente? Como seria dividir novamente um espaço íntimo, adaptar-me aos hábitos de outra pessoa, negociar os pequenos detalhes do cotidiano? E então havia o aspecto mais íntimo da questão: o compartilhamento do quarto, da cama, a proximidade física que há tantos anos não fazia parte da minha vida. Marcos e eu havíamos conversado sobre isso, é claro, com a franqueza que a idade nos permitia. Concordamos em dormir juntos desde o primeiro dia, mas sem pressão, sem expectativas, apenas pelo conforto da presença um do outro. Se algo mais acontecesse, seria bem-vindo. Se não, também estaria bem. Nossa primeira noite juntos foi marcada por uma certa timidez inicial, ambos extremamente conscientes de nossos corpos envelhecidos, das imperfeições que o tempo havia imprimido em nossa pele, das limitações físicas que não existiam quando éramos jovens. Deitados lado a lado, conversamos em sussurros sobre coisas da vida. O tempo que fazia lá fora, a organização do café da manhã do dia seguinte, um livro que ele estava lendo. Então, em um momento de coragem, desliguei o abajur e me aproximei dele na escuridão. Senti seu braço envolve-me os ombros, seu cheiro familiar misturado ao odor de novo do sabonete que usava, e relaxei contra seu peito como se finalmente tivesse chegado em casa após uma longa viagem. Dormimos assim,
abraçados como dois adolescentes em um primeiro encontro, inocentes e cheios de descobertas, só que agora carregando décadas de experiências em nossos corações. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses, e gradualmente estabelecemos uma rotina que parecia ao mesmo tempo nova e antiga, como se tivéssemos sido feitos um para o outro, apenas separados por um longo intervalo de tempo. Marcos era madrugador, acordava com os primeiros raios de sol, preparava café para nós dois e sentava-se na varanda para ler o jornal que eu ainda assinava por hábito. Eu, mais preguiçosa nas manhãs, levantava-me 1 hora depois, atraída pelo aroma do café fresco e pelo murmúrio das páginas sendo viradas. Tomávamos café juntos, comentando as notícias, planejando o dia. Às vezes, ele saía para uma caminhada matinal enquanto eu fazia yoga na sala. Uma prática que adotei nos últimos anos para manter a flexibilidade e que Marcos admirava com um misto de respeito e divertimento. As tardes geralmente eram dedicadas a atividades comuns, leitura, jardinagem no pequeno quintal dos fundos que ele revitalizou com entusiasmo de novato, ou passeios pelo bairro de mãos dadas, cumprimentando vizinhos que observavam com sorrisos curiosos aquele novo homem que havia se integrado à paisagem local. Às quartas-feiras, íamos juntos ao centro comunitário, onde eu frequentava aulas de artesanato. Marcos rapidamente se tornou querido no grupo, oferecendo-se para dar pequenas palestras sobre literatura brasileira, ou ajudando nas festividades com seu talento para contar histórias. As noites eram nossas favoritas. Depois de um jantar simples, geralmente preparado por ele, descobri que Marcos havia desenvolvido um talento culinário surpreendente durante seus anos de solidão. Sentávamos no sofá para assistir a um filme ou documentário, ou simplesmente conversar, com as mãos entrelaçadas e uma manta compartilhada sobre nossas pernas. Bruna começou a nos visitar mais frequentemente, trazendo o marido e eventualmente fazendo jantares em sua casa para nós 4. Fernanda, sempre mais ocupada com o trabalho, ligava pelo menos 1 vez por semana para saber como estávamos, e em suas visitas semestrais, passou a incluir Marcos nas conversas familiares com uma naturalidade que me enchia de gratidão. Não era uma vida perfeita. Tínhamos nossos momentos de impaciência mútua, pequenos atritos causados por hábitos arraigados ou opiniões divergentes. Marcos insistia em deixar livros abertos espalhados pela casa, marcando páginas com qualquer objeto à mão, o que me irritava profundamente. Eu tinha a mania de reajustar todos os relógios da casa para 5 minutos adiantados, um hábito que ele considerava ilógico e desconcertante. Ele preferia dormir com a janela aberta em qualquer estação do ano. Eu gostava do quarto bem fechado, protegido de correntes de ar. Nossas primeiras discussões sobre essas diferenças foram tensas, ambos desacostumados a negociar espaços e rotinas, ambos temerosos de que pequenas irritações pudessem comprometer a harmonia que construíamos. Mas logo aprendemos a arte do compromisso. Marcos passou a confinar sua bagunça literária ao pequeno escritório que montamos no quarto de hóspedes. Eu aceitei manter apenas o relógio do meu criado mudo adiantado. E quanto à janela do quarto, estabelecemos que ficaria entreaberta, nem completamente fechada como eu preferia, nem totalmente aberta como ele gostava. Havia também questões mais profundas. Às vezes eu me pegava comparando-o inconscientemente com Carlos Eduardo, notando como eram diferentes em certos aspectos. Marcos era mais falante, mais expressivo emocionalmente, enquanto meu falecido marido havia sido um homem de poucas palavras, que demonstrava seu amor principalmente através de ações. Em algumas noites, acordava de um sonho onde via Carlos Eduardo parado na porta do quarto, observando-me nos braços de outro homem, seu olhar não acusatório, apenas profundamente triste. Nesses momentos, sentia uma pontada de culpa tão intensa que precisava levantar, ir até a cozinha e beber um copo d'água, tentando organizar meus pensamentos. Em uma dessas noites, Marcos me seguiu silenciosamente e, encontrando-me com lágrimas nos olhos, sentou-se ao meu lado sem dizer nada, apenas segurando minha mão. Quando finalmente consegui explicar o que sentia, ele entendeu com compreensão. Luciana, ele disse com suavidade, Carlos Eduardo foi o homem com quem você construiu uma vida.
o pai das suas filhas, seu companheiro por décadas. É natural que ele ainda ocupe um espaço importante no seu coração. Não estou aqui para substituí-lo ou para apagar suas memórias. Estou aqui para construir algo novo com você, algo que possa existir ao lado do que você viveu, não em oposição a isso. Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade e sabedoria, foram como um bálsamo para minha consciência inquieta. Percebi que era possível carregar múltiplos amores dentro de si, que o coração humano não é um espaço limitado onde um afeto necessariamente diminui o outro, mas um universo em expansão, capaz de abrigar constelações inteiras de sentimentos. Esta manhã, enquanto arrumava nossa pequena coleção de fotografias na estante nova da sala, encontrei a velha caixinha de madeira onde guardei o colar dourado por todos esses anos. Marcos estava ocupado no quintal, podando os jasmins que ele plantou na primavera passada, e o brilho suave do ouro sob a luz da janela me fez sentar no sofá, com o coração cheio de memórias. Pensei em como um simples objeto pode carregar tantas histórias, tantos sentimentos contraditórios. Quando recebi este colar de Marcos, éramos apenas 2 adolescentes assustados com a intensidade do que sentíamos. Quando o guardei, era uma jovem de coração partido tentando sobreviver à mudança para a cidade grande. Quando o tocava escondida durante meu casamento com Carlos Eduardo, era uma mulher dividida entre a lealdade ao presente e a saudade de um passado idealizado. Agora, segurando-o novamente com mãos enrugadas, percebo como o tempo brinca conosco de maneiras inesperadas. Fernanda me ligou ontem para dizer que finalmente tirou férias e virá nos visitar na próxima semana, trazendo o marido e aqueles meus netos que só conheço por videochamadas. Falei para Marcos e ele imediatamente começou a planejar um almoço especial, já imaginando que pratos prepararia, como arrumaria a mesa da varanda com as toalhas bordadas que foram da minha mãe. Sorri ao vê-lo tão animado, movendo-se pela cozinha enquanto anotava ingredientes em um papel, os óculos pendurados na ponta do nariz. Em 6 meses de convivência, ele conquistou minhas filhas de maneiras que nunca imaginei possíveis. Com Bruna foi mais fácil. Bastaram algumas conversas sobre literatura brasileira, algumas histórias da nossa infância contadas com aquele seu jeito charmoso de narrador nato, e ela já o olhava com olhos brilhantes de aprovação. Mas Fernanda, sempre mais reservada, mais protetora, precisou de tempo. Foi numa noite em que conversávamos por videochamada, eu na cozinha preparando um chá e ela falando sobre as dificuldades no trabalho, que algo mudou. Marcos passou por trás de mim, colocou as mãos em meus ombros e disse com aquela sua voz grave que eu tanto amava: "Diga a Fernanda que estou torcendo por ela no projeto novo e que se ela precisar de ajuda com as planilhas, posso mandar algumas dicas por e-mail. Sei que ele é bom com números." Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos, visivelmente surpresa, não apenas pelo oferecimento inesperado, mas por descobrir que eu havia compartilhado detalhes da vida dela com Marcos, que ele havia prestado atenção, que se importava o suficiente para oferecer ajuda. Depois disso, as ligações se tornaram mais frequentes, as conversas menos formais e, eventualmente, essa evolução gradual na relação entre eles me enchia de gratidão e alívio. Meus 2 mundos não estavam em conflito, mas encontrando formas de se unir juntos. O verdadeiro teste para nossa nova configuração familiar veio há 2 meses, quando precisei ser internada às pressas com uma pneumonia que começou como um resfriado inofensivo e rapidamente se transformou em algo mais sério. Foram 10 dias no hospital, com Marcos praticamente acampado ao meu lado, dormindo em uma poltrona desconfortável, saindo apenas para tomar banho rápido em casa e voltar. Minhas filhas se revezaram como podiam. Bruna vindo todos os dias depois do trabalho, Fernanda viajando às pressas e ficando um final de semana inteiro. Foi durante essa crise que vi Marcos e minhas filhas verdadeiramente se conectarem, compartilhando a preocupação comigo, organizando horários de visita, discutindo tratamentos com os médicos, consolando-se mutuamente nos momentos mais difíceis. Na primeira noite após minha alta, ainda fraca e sonolenta por causa dos medicamentos, acordei brevemente e ouvi vozes vindas da sala.
Marcos, Bruna e o marido dela conversando em tons baixos sobre como reorganizariam suas rotinas para garantir que eu tivesse companhia constante nos primeiros dias em casa. Ouvi Marcos dizer com emoção mal contida: "Vocês não precisam se preocupar tanto. Eu estou aqui para cuidar dela. Prometo que não vou deixá-la sozinha nem por um minuto." Ao que Bruna respondeu com uma suavidade que me encheu os olhos de lágrimas: "Nós sabemos, Marcos, e estamos tão gratos por você estar na vida dela, na nossa vida. Hoje completamos 1 ano juntos. 1 ano desde que Marcos se mudou para minha casa, trazendo seus livros, seu relógio de parede antigo e seu coração cheio de amor tardio. Decidimos comemorar com um jantar simples em casa, apenas nós dois, com direito a velas, música dos anos 60 tocando baixinho no aparelho de som que ganhamos de Bruna no Natal, e aquele vinho tinto especial que reservamos para ocasiões importantes. Preparamos o jantar juntos, naquela dança sincronizada que desenvolvemos na cozinha. Ele cuidando do molho para o peixe, eu preparando a salada, ambos provocando um ao outro com piadas antigas e toques casuais que ainda causam aquele frio bom na barriga. Durante a sobremesa, uma mousse de maracujá que é a especialidade dele, Marcos segurou minha mão sobre a mesa e disse que tinha um presente para mim. Do bolso da camisa tirou uma caixinha pequena, forrada de veludo azul. Quando a abri, encontrei um delicado pingente de ouro, 2 mãos entrelaçadas, detalhadas com precisão artesanal. Ele me explicou, com aquele olhar tímido que às vezes ainda surge em seu rosto: "Mandei fazer especialmente para você. São nossas mãos. Veja como uma tem veias mais salientes, como as minhas, e a outra tem dedos mais finos, como os seus. Quero que use junto com o colar dourado que te dei há tantos anos. Assim você carrega tanto nossa história antiga quanto nossa história atual." Não consegui conter as lágrimas enquanto ele delicadamente pegava o colar dourado que eu havia colocado pela manhã e acrescentava o novo pingente à corrente. O peso suave do outo contra minha pele me fez pensar em como a vida nos surpreende com seus círculos perfeitos, suas coincidências que parecem planejadas por uma mão invisível. Olhei para Marcos através das lágrimas e vi não apenas o homem de 70 anos sentado à minha frente, mas também o menino de 16 que me esperava no portão da escola. O adolescente que chorou quando me despedi. O homem maduro que me reencontrou através de uma tela de celular. E agora, meu companheiro de velhice, aquele com quem divido não apenas uma casa, mas também as memórias do passado e as pequenas alegrias e dores do presente. Depois do jantar, sentamos na varanda como fazemos todas as noites, observando o céu pontilhado de estrelas e o movimento ocasional de carros na rua. Com sua mão segurando a minha, senti uma certeza tranquila se instalar em meu peito. Não importa quanto tempo ainda tenhamos pela frente, cada dia será um presente precioso. E quando algum de nós tiver que partir primeiro, pensamento que evitamos, mas que inevitavelmente surge quando se tem nossa idade, o outro continuará carregando essas memórias, essas mãos entrelaçadas, esse amor que o tempo não conseguiu apagar, apenas transformar em algo novo, mais profundo e mais valioso que qualquer colar dourado poderia representar. E agora que cheguei ao fim dessa história, com o coração leve e os olhos brilhando de lembranças e esperanças, eu só posso agradecer por você ter ficado aqui comigo até o último capítulo. Foi como abrir meu baú de memórias e sentar ao seu lado na varanda, com um café passado na hora e o tempo correndo mais devagar só pra gente conversar. A vida, meu bem, é feita desses encontros, mesmo que através de uma tela, mesmo que com anos e quilômetros entre nós. Porque quando a gente compartilha o que viveu, o que sentiu, parece que o mundo fica mais macio, mais compreensível. E antes que você vá embora, me deixa te fazer mais um convite? Se essa história tocou alguma parte sua, um amor do passado, uma saudade esquecida, um recomeço que você ainda tem medo de tentar, escreve para mim aqui nos comentários. Não precisa ser muito, só o que o coração permitir. Me conta o que ficou aí dentro, depois de ouvir tudo isso. E se você conhece alguém que precisa de coragem para amar de novo, para abrir a janela e deixar a vida entrar, compartilha esse vídeo.
Às vezes, uma história contada com verdade é tudo o que a gente precisa para dar o próximo passo. Obrigada pela companhia. E se a vida me permitir, a gente se encontra de novo, em outra história, em outro tempo. Até lá, cuide bem do seu coração. Ele ainda pode florescer.